Marinheiro de Fernando Pessoa, página 24. Segunda. Quereis que vos conte o que eu sonhava à beira-mar? Primeira. Podeis contá-lo, minha irmã, mas nada em nós tem necessidade de que no-lo conteis. Se é belo, tenho já pena de vir a tê-lo ouvido. Se não é belo, esperai, contai-o só depois de alternardes. Segundo, vou dizer-vos-lo, não é inteiramente falso, porque sem dúvida, nada é inteiramente falso. Deve ter sido assim. Um dia que eu dei por mim, recostada no cimo frio de um rochedo, e que eu tinha esquecido que tinha pai e mãe, e que houvera em minha infância e outros dias, nesse dia vi ao longe como uma coisa que só eu pensasse em ver. A passagem vaga de uma vela. Depois ela cessou. Quando reparei para mim, vi que já tinha esse meu sonho. Não sei onde ele teve princípio. E nunca tornei a ver outra vela. Nenhuma das velas dos navios que saem daqui de um porto se parece com aquela, mesmo quando é lua e os navios passam longe devagar. Primeira, vejo pela janela um navio ao longe. É talvez aquele que vistes. Segunda, não, minha irmã. Esse que vedes busca sem dúvida um porto qualquer. Não podia ser aquele que eu vi buscasse qualquer porto. Primeira, por que é que me respondestes? Pode ser. Eu não vi nenhum pela janela. Desejava ver um e falei-vos dele para não ter pena. Contai-nos agora o que foi que sonhastes à beira-mar. Segundo, sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua. Por essa ilha havia palmeiras iscas, poucas e aves vagas passavam por elas. Não vi se alguma vez pousavam. Desde que naufragado se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez que ele lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país com outras espécies de paisagens, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem pelas janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar. De dia a sombra curta das grandes palmeiras que se recortavam, rolada de bicos, no chão arento e quente. De noite estendido na praia de costas e não reparando nas estrelas. Primeiro, não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas mãos estendidas à sombra de um sonho como esse. Terceira, deixa-a falar, não a interrompais. Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram. Adormeço para poder escutar. Dizei, minha irmã, dizei, meu coração dói-me de não ter sido vós quando sonháveis à beira-mar. Segunda, durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se de já ter passado ao longo de suas costas. Sabia de cor soiam ser os crepúsculos numa baía do norte. E como era suave entrar noite alta e com uma alma recostada no murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passara outra hora, feliz, talvez, das suas mocidades, a suposta. Uma pausa. Oi, boa tarde, o meu nome é Lucas e essa aqui é a nossa apresentação para o seminário sobre a peça O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Aqui a gente já começa com uma citação do próprio Fernando Pessoa que diz: quem quisesse resumir numa palavra a característica principal da arte moderna, encontrá-la-ia perfeitamente na palavra sonho. A arte moderna é a arte de sonho. Essa citação pertence a um texto maior, em que o Fernando Pessoa fala um pouco sobre uma complexificação do mundo humano que teria acontecido na transição para a Idade Moderna. Ele fala que essa complexificação, esse mundo mais difícil, teria surgido especialmente pela força de 3 grandes influências: a democracia, o industrialismo e o imperialismo. E como reação a essas mudanças, teriam surgido 3 vertentes também na arte moderna. A gente teria a primeira vertente, que seria uma vertente
que aceita e abraça essa vida que o Fernando Pessoa escreve ali como oca e ruidosa, e como exemplos, né, de artistas que teriam feito isso, artistas dessa vertente. A gente teria o Walt Whitman e o Nietzsche, por exemplo. Depois a gente teria uma segunda vertente que buscaria fugir dessa realidade, indo para lugares distantes, indo para lugares longes. E como exemplo a gente teria o Edgar Allan Poe e o Baudelaire fugindo para o estranho. A gente teria o Paul Verlaine fugindo para a Idade Medieval e para o estranho também, às vezes. A gente teria outros exemplos de gente fugindo para a Grécia, de gente fugindo para o Oriente, né? Escapando da realidade. E aí, por fim, a terceira vertente seria uma mescla entre o sonho e a realidade, que ele diz que seria aquela com a qual a tradição portuguesa mais se identificaria. Certo, então aqui a gente tem um fragmento do poema Ulisses, e eu vou ler ele agora, aqui. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade, de nada morre. Certo, então aqui a gente passa por uma relação entre o poema e a peça. Inicialmente a gente foca no poema. Ulisses também era um marinheiro, e segundo uma lenda popular, ele teria sido o fundador de Lisboa. Originalmente o nome da cidade teria sido Olícipo, cidade de Ulisses, mas com o tempo esse nome teria sido corrompido para Olicipona, e depois de uma sequência de corrupções a gente teria ficado com a nossa palavra atual, que é Lisboa. Segundo essa lenda, então, a cidade capital portuguesa teria sido fundada pelo marinheiro lendário grego Ulisses. E isso já confere a Portugal uma grandiosidade de origem, uma grandiosidade de início, sabe? Agora, o próprio poema ali fala que a crença de que Ulisses realmente fundou Lisboa já se basta por si mesmo, sabe? Ele não precisa ter realmente vindo. O objeto de uma crença não precisa ser real para a crença ser real e ter efeito no comportamento das pessoas, ter efeito na realidade. Então, sem existir, Ulisses nos bastou, e por não ter vindo, ele foi vindo e nos criou, né? Essa força do mito, essa força de uma ficção ali, já é o bastante. Já dá uma base de origem grandiosa que pode ser reavida, né? Portugal já foi grande, Portugal já está predestinado à grandeza, então dá para retornar àquele momento de grandeza. Não é uma coisa que nunca aconteceu antes. Então, isso acontece também em toda a peça O Marinheiro. A gente está falando sobre uma volta à grandeza, sobre uma renascença, um renascimento. Isso com a manhã que acontece no final da peça, né? Quando o dia vai surgir e o galo vai cantar, enfim, vem vindo um carro gemendo e chiando. A gente pode falar sobre um renascimento de Portugal, né? Portugal se acordando. E o interessante é que, de novo, seguindo essa mesma lógica do poema, esse renascimento de Portugal, ele pode acontecer independentemente de ter realmente existido um nascimento inicial no passado, sabe? Se acredita que existiu um nascimento inicial, já dá para se criar um renascimento. Segundo essa interpretação, a gente também pode ver o Fernando Pessoa como o próprio marinheiro, né? Até em algum momento da peça, as veladoras falam sobre a possibilidade delas serem só ficção, delas não existirem de verdade, serem só fruto da imaginação do marinheiro. No caso aí seria o Fernando Pessoa. E aí a donzela, a virgem que está lá de roupa branca no meio, sendo velada, poderia ser Portugal, esperando para reviver, esperando para ressurgir com a chegada da manhã. Bom, então, considerando o que o colega mencionou, assim, desse resgate, né, de uma Portugal outrora gloriosa,
né? A gente tem que considerar qual que é o contexto histórico, né? O que veio antes da publicação do Marinheiro. Então, em 1890, Portugal sofreu com uma grave crise de identidade e de orgulho, né? Quando a Inglaterra exigiu, sob pena de invadir o país, né, Portugal, que o rei retirasse as suas tropas da região do Chile, né? Uh, e, enfim, isso teve fortes ecos culturais. E 18 anos depois, em 1908, o rei Carlos de Portugal, ali na foto, né, e o herdeiro dele são brutalmente assassinados, né? Então, é daí que vem toda aquela vontade, né, mencionada de um país antes glorioso, né, e da esperança de retomar essa glória. Bom, então isso considerando o sentimento, né, do povo português naquela época, né. Mas agora a gente também não pode esquecer, né, e isso a gente chegou a ver tanto na primeira aula aqui da cadeira quanto no vídeo que a professora indicou, toda a parte trágica, né, e principalmente da infância conturbada do Fernando Pessoa, né. Então tem toda aquela sequência de acontecimentos, né, a morte do pai, ele se mudar, né, deixar Portugal e morar em Durban, com os bens sendo leiloados, a morte do irmão, da avó materna e daí a avó paterna sendo internada com demência. Então foi uma série de acontecimentos que não chegam a explicar o marinheiro em si, né? Não tem essa relação direta, clara, mas se a gente percebe um clima de indiferença e tristeza no marinheiro, pode ter muito bem uma relação, né, ainda que indireta, com esses fatores nesse contexto biográfico e também histórico, né, da época. Do naturalismo ao modernismo. O início do século XX em Portugal é marcado por grandes inovações nos campos da prosa e da poesia, mas, a princípio, não no campo da dramaturgia. Para a gente entender um pouquinho melhor, é legal voltar um pouquinho no século XIX para contextualizar. Lá no século XIX, o teatro ele era associado às percepções de uma nova classe social que tomava poder, que era a burguesia. E houve esse aumento de público consumidor do teatro. Aumentando esse público, aumentou também o número de salas de espetáculo e peças encenadas em grande escala. Esse aumento do consumo do teatro, ele não vai estar relacionado com o aumento da qualidade literária das peças, porque o público burguês de Portugal, ele não tem o alcance intelectual para modernização e renovação estética no teatro, como já houve, né, nos outros países da Europa. O drama aqui ele é pautado na caricatura. Os personagens eles se apresentam em forma cômica, não há pensamento crítico sobre os conflitos íntimos do ser ou dos costumes, e essa tendência ela durou todo o século XIX e início do século XX. Houve então esse atraso estético no teatro português em relação ao que estava sendo feito nos outros países da Europa, né? Em Portugal, o realismo ele não chegou nem a se manifestar no teatro, quando muito a dramaturgia era naturalista. No final do século XIX, então, coexistem ali várias correntes estéticas, o historicismo, comédia de costumes, o simbolismo, o naturalismo, e esse último ele prepondera no início do século XX, pois ele encontra na crise de mudança de regime e na teoria de fenômenos políticos sociais as suas grandes inspirações, que são reproduzidas pelo teatro. Segundo o texto de Amorim Mesquita, com isso, no plano temático, o teatro naturalista pauta-se em uma problemática social e a ação dramática situa-se essencialmente em fatos do cotidiano burguês. Então, esse tipo de drama tradicional invade os palcos portugueses já no século XX. Um exemplo disso é Mário de Sá Carneiro, cujos poemas e textos eles têm proposta estética inovadora, mas o teatro dele ainda está bastante vinculado à estética naturalista. Por exemplo, a peça A Amizade, onde uma família tradicional burguesa tem ali uma motivação que é um casamento. Nessa trama também tem um mistério, que trata do passado, quem sabe um escândalo familiar. Há ali uma desestabilização e então uma resolução patética do conflito.
Isso tudo está bastante preso aos pressupostos da estética naturalista. Tendo em vista que a poesia e a narrativa já estão em processo de renovação, de acordo com as tendências vanguardistas europeias, o teatro português do início do século XX está atrasado esteticamente. Aqui o drama começa a enfrentar um momento de crise e vai precisar experimentar novas formas para que se renove. Em Portugal, essa experimentação ela só vai ocorrer no início do século XX. A peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, seria então uma representante das primeiras experimentações promovidas pelo modernismo português nesse campo. A peça ela é uma das que mais se identifica com o momento da crise da forma dramática. Ela representa um período de transição do teatro naturalista para o teatro da vanguarda. O sonho é um dos aspectos muito importantes nessa obra O Marinheiro. O sonho e a imaginação são bem visíveis ao longo da obra. Sonho sendo relacionado bastante com o passado, que é outro aspecto bem visível nessa obra. Então, relacionando os dois como uma criação ou uma imaginação do que poderia ter ocorrido no passado, como poderia ter sido o passado das personagens, das veladoras. Então, algumas passagens que representam essa característica da obra O Marinheiro são: o passado não é senão um sonho, de resto nem sei o que não é sonho. Meninice de que se lembrasse era a na sua pátria de sonho. Aqui, de um lado para o outro, às vezes isso vai buscar sonhos, indicando um movimento assim da veladora, onde elas conversam e uma veladora pergunta a outra: e se passeássemos? E a terceira responde: onde? E ela, por sua vez, diz: aqui, de um lado para o outro, às vezes isso vai buscar sonhos. Outra passagem é: por que é que se morre? Talvez por não se sonhar bastante? É possível, não valeria então a pena fecharmos-nos no sonho e esquecer a vida, para que a morte nos esquecesse? E a última passagem: agora, porque vos falo disto, aprazia-me mais estar-vos falando de outros sonhos. Outra característica da obra é a inconsciência do tempo, ou seja, as personagens não valorizam o tempo, não têm noção do tempo, e essa é uma característica bem destacante da obra. Algumas passagens que indicam esta inconsciência do tempo são: por que não haverá relógio neste quarto? Não sei, mas assim, sem o relógio, tudo é mais afastado e misterioso. A noite pertence mais a si própria. Quem sabe se nós poderíamos falar assim se soubéssemos a hora que é. Toda a hora é materna para os sonhos, mas é preciso não o saber. Como eu já falei anteriormente, a valorização do passado é algo extremamente característico da obra. As personagens estão sempre falando sobre o passado delas, o que é o passado em geral, dando bastante importância a ele, mais até do que ao presente, dizendo que elas falaram no momento, imediatamente vira algo falado no passado. Algumas passagens que representam esta valorização do passado são: o que eu era outrora já não se lembra de quem sou, pobre da feliz que eu fui. Não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma coisa? Alguma coisa? Desculpa. Talvez, eu não sei, mas ainda assim sempre é belo falar do passado. Falar do passado, isso deve ser belo, porque é inútil e faz tanta pena. Falemos, se quisertes, de um passado que não tivéssemos tido. Então, essa relação com o sonho e com a imaginação do que poderia ter ocorrido no passado. Outra passagem é: não dizíamos nós que íamos contar o nosso passado? Eu já não sabia em que pensava, no passado dos outros talvez, no passado de gente maravilhosa que nunca existiu. E assim foi construindo seu passado. Breve tinha uma outra vida anterior.
Tinha já nessa nova pátria um lugar onde nascera, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara. Esta última passagem faz relação ao marinheiro, da qual elas comentam. Outra questão da obra se relaciona à fala. Então, a palavra é bem usada, bastante usada na obra. Ao mesmo tempo que esta palavra é abordada, que a fala em si é valorizada, as personagens têm também um certo receio de falar. Algumas passagens mostram esse receio. Então, as seguintes passagens demonstram esse destaque e essa importância da fala. Ah, falemos, minhas irmãs, falemos alto, falemos todas juntas. O silêncio começa a tomar corpo, começa a ser coisa. Sinto-o envolver-me como uma névoa. Ah, falai, falai. Custa tanto saber o que se sente quando reparamos em nós. Mesmo viver sabe custar tanto quanto se dá por isso. Falai, portanto, sem reparartes que existes. Não nos ieis dizer quem erais? Mas o passado, por que não falamos nós dele? As minhas palavras presentes, mal eu as digo, pertencerão logo ao passado. Ficarão fora de mim não sei onde, rígidas e fatais. Falo e penso nisso na minha garganta, e as minhas palavras parecem-me gente. Tenho um medo maior do que eu. Então essa passagem aborda tanto a questão do receio de falar sobre o passado, e a questão do presente e o passado, onde ela diz: as minhas palavras presentes, mal eu as digo, pertencerão logo ao passado. A última passagem é: quando falo demais, começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar. Faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração. Tenho então uma vontade lacrimosa de o ter nos braços para o poder embalar como um filho. Então, outro tema recorrente na peça é o amanhecer. Na página 13 a gente tem a passagem com a luz, os sonhos adormecem. Depois na página 26, vede, o horizonte empalideceu, o dia não pode já tardar. Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? E na página 42, é dia já, vai acabar tudo. E tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois felizes porque acreditais no sonho. Pra mim parece um pouco como se o amanhecer representasse o fim dos sonhos, né? Porque aqui o sonho ele só acontece à noite. E o fim da história também, porque logo depois que amanhece, acaba o conto. Outra figura marcante é o marinheiro, né? Que é o personagem principal, digamos assim. Na página 27, voltai ao vosso sonho, o marinheiro. O que sonhava o marinheiro. E na página 30, nem sequer podia sonhar outro passado, conceber que tivesse tido outro, como todos um momento podem crer. E aqui ele tá falando do marinheiro também, né? Agora, o teatro da vanguarda consegue renovar a forma dramática oitocentista, já desgastada, e se firma com o teatro do modernismo. Algumas das peculiaridades da peça se destacam. Por exemplo, o marinheiro, figura central da trama dramática, ele só existe na imaginação das veladoras, portanto ele não aparece em cena. As personagens que aparecem em cena, elas não têm nome próprio e são caracterizadas de maneira muito vaga. O lugar onde se passa a história é igualmente caracterizado de maneira vaga e a gente não sabe onde ele fica. Na peça, não há uma ação a se desenvolver, os personagens não se movem. O foco é o diálogo das donzelas. Diferentemente dos modelos tradicionais da época, a peça ela não é dividida em atos, mas possui apenas um quadro que é determinado como estático. O diálogo é frequentemente interrompido por pausas, por momentos de silêncio, e há um desenvolvimento psíquico das personagens. Aqui é a bibliografia, né, que a gente utilizou o conto e os artigos que foram disponibilizados pela professora. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está aí para responder. Podem entrar em contato. Você paga plano de saúde todo mês para não usar e quando tem algum problema ficar perdido?
Vai no pronto-socorro, espera um tempão na fila e só trata o que está sentindo naquela hora? A Alice é diferente. Além de tratar doenças, a gente acredita em prevenir problemas de saúde. Aqui você tem um time de saúde cuidando de você todos os dias e que conhece você por completo, para você viver uma vida mais feliz e saudável. Mas se acontecer de você ficar doente, pode ficar... Eu tô falando da família de volantes e característica de saber jogar futebol. Se o cara ficar na dúvida, mano, isso aqui pelo lado esquerdo, se é goiano, vai ser sai goiano que você não vai errar nunca. Seria uma dupla sertaneja, Márcio e Wilson Goiano, já que ambos são goianos? Foi o que eu pude arrumar pro momento. É o William e Márcio. Pode ser, mano, quem sabe. Mas foi o que eu pude arrumar pro momento. Para ter uma ideia, então, vamos contar da vida dos dois, né? O William Goiano, ele é da cidade de Goiânia. E o William Goiano tem Goiânia. Depois eu conto essa história. Vem o time do Grêmio. Olha a jogada na frente. Mas já estava parado antes do Grêmio. E marcou uma falta lá atrás. O Márcio Goiano é de Quirinópolis, Maurício. Sim. Tem 37 anos. E o William Goiano, ou melhor, o Márcio lateral, o William Goiano, que é o zagueiro, ele é de Goiânia mesmo. Ele atuava naquela campanha do Floresta, Maurício. Lembra quando o Floresta conseguiu ser vice-campeão da Série D em 2020? Ele era o zagueiro da equipe. Claro. Então, saindo de trás, o time de Juí, que veio numa campanha interessante, abriu a rodada em quarto lugar, com 12 pontos. Mas aí pode ficar aí ao alcance de vários times, pode cair até para uma posição longe do G4, né? Porque tem Novo Hamburgo com 11, tem Aimoré com 10, tem Brasil com 10. Então o São Luís também tem essa questão aí, dessa derrota parcial na arena. Pode virar até sétimo. Veio o G, tentou a bola na frente, cortou a zaga do Grêmio, a bola ficou viva na entrada da grande área, daí o Vila Sante dá uma espanada. Domina por ali o Regis no círculo central. 20 minutos já de jogo na arena. Para quem está chegando, seja bem-vindo no 1x0 do Grêmio, gol do Diego Souza. Que golaço, né, Maurício? Um prêmio muito luxo. Você vai ver depois no show do intervalo, vai rever este gol, ou se bobear, essa nossa turma aí, durante o primeiro tempo, vai lá mostrar esse gol para quem não viu. Luciano, fala, Fernando. Não sei se vocês perceberam, ou o telespectador em casa já percebeu, mas voltamos a ter aquele assovio do Roger na beira do campo, né? É verdade, bem lembrado, Fernando. Chega o time do São Luís, cruzamento, teve desvio, tá ali, Breno, atento, para segurar firme. O cruzamento veio na direita, lá, Fernando, mas teve um desvio meio do caminho, ó, o Roger, a gente está com o Roger em imagem por ali, meu caro Fernando. Eu já percebi que quando o assovio é longo, é para a defesa sair, viu? Para a defesa encurtar o campo. Pelo menos no primeiro momento eu já consegui perceber isso. Roger Machado já querendo colocar sua cara neste Grêmio. Roger que assumiu pela primeira vez o Grêmio lá em 2015. É que o Renato depois ficou tanto tempo, né, Maurício Saraiva? Sim. Sucedendo. A gente olha assim, o Roger de novo lá em 2015. O Renato sucede o Roger e a partir daí, já é 2016, e a partir daí o sucesso, mais um assovio do Roger, foi a partir daí o sucesso do Renato até que fosse embora, perdendo a Copa do Brasil, especialmente por ter perdido a vaga para a fase de grupos da Libertadores, né? Isso que quebrou a banca para o Renato. O Rodrigo Milanês faz a abertura na direita lá para o Lucas Carvalho, ele passa pela marcação. Aquela área já tem um pouquinho de sombra, então quem tiver que dobrar o lateral por lá já fica uma vida um pouco mais facilitada. Que é o caso agora do time do São Luís, que tem lateral a seu favor. Quase metade deste primeiro tempo, 1-0 para o Grêmio. Pode vir Bitelo, você acabou de ouvir o Roger, né? O Roger tentando fazer a marcação mais alta, só que só o Bitelo foi. O resto do time não, o Grêmio tomou. E vem o time do São Luís, que escapa aqui pela esquerda com o Ariel, tentou a jogada, foi bloqueado ali pelo Vila Sante. O Grêmio já retoma ali pelo Anderson, vem buscar jogo. Olha o baixinho, botou na corredeira. Tocando o terror, mas foi desarmado pelo Prio. Jefferson Prio.
Tira a bola o time do São Luís, ele passa pro meio campo pelo Paulinho. Vem na Juba, ó. O Juba era para ser o 9, né? O falso 9, mas onde é que ele tá? Vem buscar jogo, ó. Não tem um cara fixo na área, o time do São Luís. Olha o Juba, fez a jogada, abriu na direita. E não tem ninguém dentro da área. Ele agora é que vem chegando no meio do caminho ali, com camisa 10, o Guardiel. É pra gente ver como é que é essa movimentação do São Luís. Então ela fez a jogada, trabalhou, veio o time do Grêmio. É o Gabriel Silva agora, que fez a abertura na esquerda. Chega o Rio, tá dentro da área, tem perigo, pode ir pro chute! Essa bola deu uma quicada ali antes da meta. Fica se lamentando aí o Rio, mas foi uma baita jogada dele, ó. Ele abriu, ó. Bateu a bola, quicou, mas foi pra fora. RBS TV, bem pra ti! Lugar completo é quando a gente se junta e um completa o outro. Ipiranga, posto completo com histórias assim, só tem dar. Você tá revendo aí a bucha do Diego Souza, lá na categoria toquinho, pra tirar o goleiro e pra acertar e dar aquela piscadinha do chefe ali, ó. Tipo, deixa comigo que eu sei fazer. É olhada assim, ó. Eu não posso antecipar, tem muita rodada. Achar para mim possível. Tem muita rodada ainda, não sendo impossível programar. Mas até agora eu arrisco dizer que não houve nada nem parecido com o gol do Diego Souza em beleza, em dificuldade, em criatividade e em surpresa. Desce o time do São Luís de Juí, tentando buscar esse empate, chutou de longe. Nossa, saiu uma pancada no meio do caminho, se atirou por ali o Jean. Dias foi pra linha de fundo. Meio que bloqueou o chute, né? Até meia bola. Sim, bloqueou o chute. Atrapalhou todo o chute ali do Márcio Coelho. Na estratégia do São Luís, Lucianinho, o Juba sai, no futebolês mais moderninho, ele sai para flutuar. Ele sai de dentro da marcação dos zagueiros e vem jogar entre os volantes adversários. Com isso ele cria um espaço, como há pouco fez acionando o lateral direito do São Luís de Juí. A dificuldade é que o São Luís tem o Gia Santos, que é a válvula de escape para um contra-ataque, coisa que o São Luís não tem mais, porque é o São Luís quem tem que se expor agora. O Grêmio não toma contra-ataque. E ele, São Luís, tomando contra-golpe. Com a qualidade do Rio, da velocidade do Janderson e a capacidade letal do Diego Souza, o risco de tomar o segundo gol é bem grande. Ele vem buscar o jogo ali, ó, Itelo. E vai carregando, ele não sofre a marcação, vai carregando. Olha onde é que veio aparecer com o Diego Souza, hein? Enquanto ali pro Bruno Alves. O pessoal me informa aqui que deve ter paradinha técnica em seguida. Gabriel fez a abertura lá na esquerda, pro Rildo, dominou, pediu o Nicolas, cruzamento pro meio, tentativa de cabeça pra fechar por ali. Que era o Orejuela ali fechando, mas acabou não conseguindo cabecear. Aí, ó, 26 minutos, tá parando o jogo, Maurício. Vamos ver quanto tempo vai ter de parada, mas é a parada técnica aí para hidratação, seu Maurício. O Grêmio vai fazendo 1-0 e dominando o jogo. Fosse eu torcedor do Grêmio, eu estaria muito esperançoso do que está por vir. É o São Luís de Juí, claro, lá, né, numa série que não, nem remete a Série B. Vamos ver se a gente ouve o Roger. Vamos. Tá pegando aquele microfone ali, vamos ver. Não deu pra ouvir muito, não. Belezinha. Vale muito esforço, né? A gente esgaçou o som ambiente para poder subir e alguma coisa do Roger a gente ouviu do tipo, para alguém, para algum meio-campista, ele dizia, a gente precisa ganhar, porque campo contigo. Imagino que isso esteja referindo o Bitelo, Ok. até que uma das grandes figuras individuais. Então, vamos retomar alguns aspectos do que aqui foi apresentado. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o Fernando Pessoa deixou 2 poemas dramáticos, né? Então, quando a menina fala em conto, de fato não é um conto, é um drama, é uma peça, e então é um drama, não é um conto. Os meio-campistas do Grêmio jogam muito bem. Então,
E ele deixou dois, ele deixou o primeiro Fausto, que é um Fausto incompleto, e ele deixou o marinheiro. Esse Fausto incompleto, ele pega lá o Fausto do Goethe, né? E ele usa o Fausto do Goethe como uma espécie de referência. Mas ele coloca o primeiro Fausto, a tragédia subjetiva. E como aqui é uma tragédia subjetiva, ele dá mais espaço para que a subjetividade venha à tona. Então, enquanto no Goethe o Fausto faz o pacto com o diabo e não se sente recompensado, totalmente recompensado, ele sempre quer mais, o Fausto do Fernando Pessoa, ele trabalha muito mais com a subjetividade. Ele discute determinados valores. Então, ele pega, assim, a ideia do Goethe e transforma numa ideia do Fernando Pessoa. Ele recria o mundo faustiano, digamos assim, mas com características bastante mais subjetivas. Então, são grandes valores e grandes princípios que ele traz para o primeiro Fausto. Ele fala sobre os costumes do homem, né? Então, e quando ele fala sobre esse costume, ele trabalha a relação entre vida e razão, entre morte, o sentimento de finitude. Contra a finitude, ele joga o sentimento de eternidade. Então, tem muitas qualidades, tem muitas características efetivamente pessoanas em cima do trabalho do Goethe, mas ele não consegue terminar. E é o contrário do marinheiro. Vocês lembrem que quando ele chega em Portugal, ele fica completamente encantado com Teixeira de Pascoais, né? Porque naquele momento tem um movimento que é um movimento da Renascença Portuguesa, que quer trazer de volta o passado, e o passado glorioso, né, de Portugal. E o Fernando Pessoa, ele toma para si essa ideia. Mas eu disse para vocês que a passagem do século XIX para o século XX é uma passagem profundamente marcada pelo simbolismo e pelo decadentismo. Isso é importante para a gente tratar, para a gente conseguir entender exatamente essa questão do marinheiro. Então, hoje a gente tem muito claro que o marinheiro traz para Portugal um outro tipo de teatro que é diferente, por exemplo, do Fausto, do Fernando Pessoa. Então, nos poemas dramáticos, o Fernando Pessoa diz assim, ó, o ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta dramático. Tenho continuamente em tudo quanto escrevo a exaltação íntima do poeta e a despersonalização do dramaturgo. O que ele está nos dizendo? O que ele está nos dizendo é o seguinte, que ele é um sujeito que com muita facilidade se desdobra em outros personagens e que os personagens dele principais, que são os heterônimos, eles não são outra coisa senão personagens dramáticos sem contexto. Enquanto o marinheiro, ele vai apresentar personagens dramáticos, mas dentro de um contexto. E ele escreve o que ele entende por poema dramático. Então ele diz assim, a literatura dramática é uma subespécie de literatura narrativa e esta uma espécie de gênero de literatura. Então ele considera o drama
narrativa e mais, como uma subespécie da literatura narrativa. E o que ele traz? Daí ele traz as origens, que vocês já colocaram muito bem, mas ele traz também essa ideia de teatro estático. Não tem movimento na peça, elas não se movem, nenhuma das três veladoras se move. E aquilo que elas discutem são os valores do próprio simbolismo. Por quê? Não existe simbolista, não existe a realidade mesma. Tudo que a gente vê é a representação de uma realidade. A realidade mesma é a realidade dos símbolos. E a gente pode entrar em contato com esses símbolos, mas a forma mais completa de se entrar em contato com este mundo do símbolo, ou seja, que transcende essa realidade que nós vemos, é o sonho. E daí a importância, vocês mostraram muito bem, a importância do sonho na obra O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Então, se a gente for analisar, claro, não vou fazer isso, mas se a gente for pegar cada uma das veladoras, a gente vai se dando conta de que o simbolismo está todo ele ali colocado, né? Então, por exemplo, fora de aqui nunca vi o mar. Ali daquela janela, que é a única de onde o mar se vê-se tão pouco. O mar de outras terras é belo? E aí a outra responde: só o mar das outras terras é que é belo. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a gente vê não é o real. O real é o verdadeiro. E o verdadeiro, ele está no mundo dos símbolos. E se a gente for lendo a peça assim, a vida, o viver, se confunde muito com o sonho. E ele faz isso de uma forma muito, muito interessante. Então, por exemplo, a segunda veladora diz assim: contemos contos umas às outras. Eu não sei contos nenhuns, mas isso não faz mal. Só viver é que faz mal. Por que só viver é que faz mal? Porque o viver é falso. Porque a gente vê aquilo que é a nossa realidade, isso tudo é falso. O que é verdadeiro é uma outra realidade, com a qual a gente pode entrar em contato através dos símbolos. Vocês também levantaram de uma forma muito própria a questão da importância do passado. E a primeira veladora diz assim: o passado não é senão um sonho. De resto, nem sei o que não é sonho. Se olho para o presente com muita atenção, parece-me que já passou. O que é qualquer coisa. Foi exatamente essa passagem que vocês pegaram. E a ideia é realmente essa. O tempo, o presente, ele na verdade ele não existe, né? Porque o presente é tão rápido que quando eu termino de dizer uma palavra, essa palavra já está no passado, ela não está no presente. O presente não tem essa amplitude que a gente dá para o presente uma ideia de contemporaneidade, né? Mas o simbolista não. O presente, ele traz consigo a finitude. Então, a única coisa que pode manter a minha eternidade é o passado. O passado é muito mais confiável do que o presente. Essa questão da gente ter um drama que é um drama estático, ele também busca um autor que é um autor belga que se chama Maeterlinck. E
E ele, então, evidentemente que ele afirma que o Metterlink, e ele é melhor do que o Metterlink, né? É um paradoxo, porque ele vai buscar no Metterlink, mas ao mesmo tempo ele deixa muito claro que ele é que é melhor. Então, Fernando Pessoa diz assim, pensando sobre o marinheiro: nada de mais remoto existe em literatura. A melhor nebulosidade e sutileza de Metterlink é grosseira e carnal em comparação ao que ele escreve. Então, vocês vejam, ele busca no Metterlink, mas ao mesmo tempo ele diz que não tem nenhuma sutileza e que é extremamente carnal e grosseiro. E aí ele diz, chama o teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui ação. Isso é fundamental quando a gente lê O Marinheiro. Não tem ação, não tem movimento, não tem ação. Então, elas falam sobre o sonho. E eu não posso dizer que o sonho constitui ação, né? Então, a primeira grande característica é essa, não tem ação, tá? Isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam, nem dialogam sobre deslocar-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação. Então, não tem ação. Onde não há conflito sem um perfeito enredo. Então, não tem ação e não tem enredo. Isso não existe, né? O teatro, ele é fundamentalmente criado tendo um enredo e tendo uma ação, tendo um conflito. Dir-se-ia que isto não é teatro. E aí ele deixa claro que eu creio que é, porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico, e que o enredo do teatro é não a ação, nem a progressão e consequência da ação, mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações. Então, o drama estático, ele não é outra coisa senão a falta de ação, a falta de